quero invitar a todos que podais, nos acompanhem na leitura que está em vossas Bíblias ou em seus móveis. Quem aqui todavia não tem Bíblia e deseja ter uma Bíblia? Todos têm Bíblia. Quem aqui deseja ter uma Bíblia? Uma. Então, só temos uma pessoa que deseja ter uma Bíblia. Agora necessita uma pessoa que vai regalar a Bíblia para essa pessoa. Então, depois, vale, mientras, pode falar comigo que tendrá vossa Bíblia. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Romanos, sexto livro do Novo Testamento, não? Que todos sabem de memória a sequência, não? Os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Juan e depois Hechos e aí sim Romanos. Uma das cartas do apóstolo Pablo, não? Además, são 13 livros ou 13 cartas em Novo Testamento em que que foi escritos por apóstolo Pablo, quase a metade do Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Depois esse ruído, não sei se corta. Em minha versão, la quizás mais conhecida, resultados de la justificación, ¿vale? Então, assim está escrito na boa palavra de nosso Deus. Justificado, pois, por la fé, tenemos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo, por quem também tenemos entrada por la fé a esta graça em la qual estamos firmes e nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. E não só isto, sino que também nos gloriamos em las tribulações, sabendo que la tribulação produz paciência, e la paciência, prueba, e la prueba, esperança, e la esperança não avergüenza, porque el amor de Deus ha sido derramado em nossos corações. Amém? Que Deus bendiga a sua santa palavra. E tenho aqui uma outra versão que também nos ajudará com algumas definições. Queridos, como havia dito, Romanos deixa eu ver se está funcionando. Depois, Nathalie, por favor, aí, saca o pendrive e coloca que eu mesmo manejo. Agora volve ao primeiro, por favor. Isso. Romanos, para muitos expertos, é conhecido como a obra maestra de Pablo. Sua carta, não? Graças. Alguns consideram o livro de Romanos como a Bíblia em miniatura, em que, se estudarmos solamente Romanos, já entenderíamos aqui suficiente conhecimento para saber a respeito da salvação humana. A importância que é esse livro de Romanos, não? Então, para que vocês tenham uma ideia, eu separei aqui. Muito bem. Quizás poderíamos dizer esse inimigo. Olá, e pode se apagar a hora, sim, né? Como havia comentado, o livro de Romanos tem 16 capítulos solamente. É um livro riquíssimo, um livro considerado teológico. Então, incluso, pido a atenção vossa, porque vamos tentar ser mais, como pode dizer, no sencillo, mais claro possível para que entendamos melhor o que significa isto. Para que vocês tenham uma ideia, Romanos tem 16 capítulos. Eu tenho um livro aqui, que é um comentário bíblico de Romanos, que o comentário tem 700 páginas, né? Para comentar 16 capítulos. Imagina-te
quantas ensinanças podemos aprender a respeito de este tema, que é o livro de Romanos. Queridos, vivimos em pleno século XXI. Sabemos que quem aqui frequenta a escola bíblica, estamos estudando nossos princípios bautistas, e houve uma das classes que comentamos que nós outros temos nome e apelido, né? Somos cristianos, evangélicos e bautistas, vale? E sabemos que há muitas denominações, né? E muitas linhas doutrinárias. E nós outros entendemos que a Bíblia é nossa referência, é nosso livro em que de ali deve pensar como por dizer, uma verdadeira prédica não deve ser minha opinião, o que penso ou devo de pensar. Toda uma predicação deve pensar com a palavra de Deus. Então, vivimos tempos hoje em que parece que algumas prédicas ou algumas reflexões ou algumas palavras foram, como pode dizer, que desapareceram de los púlpitos. Hoje já não se predica, quizás, algumas palavras que vosotros vão escutar. Que palavra dura é esta, pastor? Eu estou aqui buscando alguma palavra de vitória, de cura, e milagros, logros, né? Quem não conhece a frase, pare de sofrer? Sim ou não? Pare de sofrer. Ali, seus problemas se acabado. Então, muitas vezes estamos concentrados, e é verdade que falar de vitória, falar de curas, milagros, está muito bueno. E Deus também nos ensina muito a respeito desse tema. Pero quando comecei a preparar esse sermão e estudando o capítulo 5 de Romanos, aqui há algumas palavras que quizás não sonam como um aroma suave. São palavras muitas vezes duras. Imagina-te, em sua Bíblia, aí há palavras como tribulações, paciência, prova, dificuldades, algumas outras versões, resiliência, resistência. Isto são palavras que muitas vezes estamos huyendo, porque queremos hoje tudo para a hora. Vivimos em uma geração em que apertar um botão e já teremos tudo ao mando. Tá? A psicologia moderna chama uma síndrome de la prisa, em que queremos tudo para ayer. E sabemos que nem sempre as coisas vão de acordo com nossa velocidade. As coisas têm seu tempo para madurar. Então, Pablo escreveu essa carta a los hermanos de Roma, e esta carta de Roma não é uma carta para uma igreja que estava começando. Esta igreja já estava formada. Essa igreja já existia, já estava passando por várias persecuções ali. Então, se tu vais ler analiticamente o livro de Romanos, é como se fora um alimento sólido e não palavras para aquelas igrejas que estão começando. Sabe quando decimos que um noivo na fé necessita tomar leite para depois ir crescendo? Quizás não estamos maduros suficientes para ir para uma barbacoa todavia, porque quedaremos travados, necessitamos tomar leite. E esta carta foi escrita para um povo em que já havia passado por várias situações em sua vida cristiana e de persecução. Então, por isso que em sua Bíblia tem palavras como esta aqui. E uma das palavras, que a primeira que havia colocado ali, eu não estou passando, não estou conseguindo passar. Então, se pode passar a primeira, olha a palavra que aparece aí, que está em sua Bíblia. Quizás em outras, habla de crises, de dificuldades. A palavra tribulação, quizás muitos vão ser como se fora algo solamente espiritual.
Pero vamos trazer para nosso... Escuta bem, micrófono solo eu. ¿Vale? Que não estou escutando bem. Então, a palavra tribulação seria a mesma de prova, crises, dificuldades. E Pablo nos ensina aqui algumas questões, queridos, que passar por tribulação e passar por provações ou provas, todos, tarde ou temprano, vamos passar. Se quizás alguém está justo a hora passando por alguma prova, alguma tribulação, alguma dificuldade, ou tem que tomar uma decisão, e todavia não está claro qual é a melhor decisão a tomar. Então, o que Pablo está aqui dizendo que todos passaremos por tribulações, provas em nossas vidas. E o mais curioso aqui, e é isso que queria perguntar a vocês, porque quizás eu não tenha a resposta, porque Pablo está aqui dizendo em versículo 2, por quem também temos entrada por la fé, em esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos em la esperança da glória de Deus. E não só isto, sino que também nos gloriamos em las tribulações. Irmãos, o que quer dizer se gloriar em la tribulação? A vezes é difícil se gloriar quando as coisas vão bem. Imagine-te, eu estou passando por uma prova, eu vou glorificar. Como entender isto? Como entender se gloriar em meio a las tribulações? Já pararam para pensar a respeito desse tema? O que seria o que Pablo estava aqui querendo nos ensinar? Porque, na verdade, queridos, Pablo se refere a tribulação ou provas ou crises. Ele sempre tinha em sua cabeça que isto seriam momentos que tarde ou temprano iríamos passar. Não é algo para sempre. Por que eu me glorio em las tribulações? Porque eu creio que esta tribulação não será eterna. Vai passar. Por isso que uma recomendação que se hace sempre é: cuidado quando tu tens que tomar decisões, não tome decisões com a cabeça caliente, ou quando tu estás passando por uma crise, porque quizás depois vem o arrependimento, né? Ademais, se tu queres conhecer bem uma pessoa, há duas maneiras, segundo dizem, né? Se queres conhecer bem uma pessoa, é quando ele tem muito poder ou quando está muito borracho. Aí habla aquilo que não hablaria se estivesse sano. Então, essas são algumas possibilidades. Então, Pablo está ensinando ao povo, aos hermanos de Roma, que se gloriar na tribulação é, mira, está duro, a prova está complicada, pero creia que vai passar. Há algo mais allá nos esperando. Há algo mais precioso do que simplesmente esta crise e tribulação. Porque muitas vezes só falamos de palavras, por exemplo, se eu aqui predico a respeito de amor, de amistades, são coisas buenas de se escuchar. Claro que sim, claro que sim. Pero é necessário também nós outros como igreja dizer verdades que quizás são verdades duras, pero são verdades. São verdades. Quem aqui já é padre e madre sabe que às vezes necessita ter conversações um pouco mais duras com seus filhos. É fácil? Não é fácil, pero muitas vezes é necessário. Não só passa em casa isto, só estou aqui, vale? Todos passamos, todos passamos. Quem aqui já é casado, que nunca tuvo como se diz aqui, uma discussão? Algo mais suave, uma peleia mais duro, né? Mais forte. Quem aqui nunca tuvo uma discussão com o esposo ou com a esposa? Se tu escuchar de uma mulher ou de um homem, pastor, eu nunca tive problema. Nunca. Né? Isto sim é um problema. Isto sim é um problema. Porque quizás a pessoa está sofrendo
intentando esconder e passaram na ideia que não é na realidade. Não é na realidade. Quando tu tens uma amistade sincera, uma amistade verdadeira, um amigo ou uma amiga de verdade, se necessário, vai dizer-te coisas duras. Para mira, não estás bem isto. Porque um amigo que sempre disse sim para tudo, cuidado, é complicado. Então, as relações humanas e personais, sempre passaremos por situações assim. Passaremos por situações assim. Pero o que Pablo está nos ensinando? Que a tribulação ou as crises passam. É saber lidar com situações como esta, porque tarde ou temprano vamos passar. Porque a tribulação genera, e pode passar outro, por favor, Nathalie, que aqui não está passando. E o que a tribulação produz? Paciência. E lá pergunta que eu hago aqui: quem se considera uma pessoa paciente? São muito pacientes. Está para levantar a mão. Né? Quem aqui não se considera paciente? Afanado, ansioso. Que são então? Não são pacientes, não são ansiosos, que são os outros? São perfeitos. Né? São perfeitos. Queridos, como entender o que Pablo está nos ensinando aqui? Né? Senão que também nos gloriamos em las tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ah, queridos, eu penso que isto é uma virtude de poucos. De poucos. Por quê? O tema de nossa reflexão é madurez espiritual. Querido, já falei isto outras vezes aqui. Isto é uma verdade. Nadie cresce em la zona de conforto. Muitas vezes Deus nos permite passar por coisas para que vengamos desarrollar algo que quizás nem sepamos que somos capazes de lograr, pero tu não irias conseguir chegar a um outro nível se não passar por esta prova. Por isso que há coisas que passam em nossas vidas que não entendemos hoje, não entendemos agora, pero saberemos depois. Não estou dizendo para que tu mire, então, se agora vou buscar um problema para crescer. Né? Eu vou buscar não é isso. Não existe. Pero sabemos e somos conscientes que há problemas que são inevitáveis. Pero há problemas que provocamos, que criamos. Em que quizás se tivéssemos um pouco mais de sabedoria, evitaria passar por isto e por aquilo. Né? Todos sabem que a mim, uma das coisas que mais me encanta na minha vida é volar aviões. Eu trabalhei nesta área, então eu penso que um avião nunca vai cair, mas eu sei que cai, porque cai, mas nunca vai cair. Então, já me perguntaram, Cláudio, uma pergunta, tu que conhece um pouco desta área, se os aviões hoje são tão tecnológicos, há tantas coisas para saber como está o clima, se há muitas nuvens carregadas ou não. Sim, é verdade, os aviões cada vez mais são mais tecnológicos. E por que aún assim passamos por turbulências? Se o avião já tem todos os aparatos para nos dizer, mira, voa um pouco mais arriba, mais abaixo, ou tentar mira, uma coisa é quando tu estás volando e estás passando por uma certa turbulência, é porque aquela turbulência ela é a menos forte possível. Em toda uma situação que está, então se tu estás passando por uma, é porque esta é a melhor possível. E isso nos ensina muitas coisas, que em nossa vida teremos turbulências. Né? Ou quem lhe gosta aqui de água, mar revoltos. Eu não sou muito de água, eu confesso que eu tenho medo de barco, né? E não tenho de avião, como pode, né? Cada um com seus problemas. Pero nem sempre vamos ter uma vida linear. Vamos passar por turbulências em nossas vidas, queridos.
E quizás isto não é uma prédica que se escute muito hoje. Quizás hoje as prédicas é pare de sofrer, tu não terás mais problemas, ou seus problemas se acabaram. E muitas vezes, nossos problemas vão aumentar quando tu entregas sua vida a Jesus e quizás começará na persecução dentro de sua casa. Assim é isto ou aquilo, agora és crente, agora és cristiano e queres cambiar. Então, há situações que quizás vai aumentar quando intentamos seguir mais de cerca Jesus. Pero a palavra de Deus, há muitas respostas e nos ensina que como é bueno viver e caminhar com Jesus, mesmo em meio às turbulências e os problemas da vida. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, que a tribulação, ou as provas, ou as crises que passamos, também nos ensina a produzir paciência. E não é fácil, irmãos. Não estou aqui dizendo algo que para Cláudia é fácil. Não é fácil para nada. Vale? Quem aqui já sofreu ou já passou por um problema em estar na carretera ou na calle e se golpeia um coche com o outro? Tu já passou por algum acidente assim? Ou de ser a vítima ou ser o culpado? Se és um sítio em que se tem pouquíssima paciência, é quando vai um choque de coches. Sim ou não? Porque todos têm razão. Todos têm. Pero tu que é cruzado, pero tu não deveria passar aqui a esta hora. Tu deveria estar... Sempre há. E quando é que se produz paciência? Quando que vamos exercitar a paciência? Quando vamos passar por alguma situação difícil. Porque é fácil ter paciência quando tudo vai bem e quando não. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, que a tribulação produz paciência e vamos desenvolver mais. E a paciência prova. E aqui eu tenho uma outra versão interessante que habla que nos ajuda a desenvolver a resistência. Queridos, estamos agora, não sei quem acompanha deporte aqui, em inverno e pessoas das Olimpíadas de Inverno, que está ocorrendo em Milano? Então, eu estou ali acompanhando alguns e é curioso porque cada Olimpíada ou cada campeonato mundial são a cada 4 anos. A cada 4 anos. E tu não acompanha esses 4 anos, os atletas se preparando para ir a uma Olimpíada. E às vezes, quando a hora aparece, eles fazem coisas incríveis e de legarem na velocidade X ou aquilo, e mira, pero isso é um atleta, para ele é fácil. É fácil. 4 anos mínimo, um ciclo, treinando, muitas vezes, para uma carreira de 100, 200 metros, ou de 1 quilômetro, pero 4 anos treinando. Então, hoje, aquilo que vemos por la tele é um reflejo de todo um esforço que este atleta hizo para chegar hasta aqui. Então, queridos, resiliência, resistência é uma virtude, pero leva tempo. Hoje, nossas vidas são muito aceleradas e não queremos muitas vezes suportar os processos. Queremos legar, né? Queremos conquistar, pero há um preço a pagar. E muitas vezes hoje, e esta geração hoje, como é a geração que é conhecida hoje, já passou de la seta. Não sei se é a alfa ou lá que temos, né? Eu nem sei qual a geração que eu sou. Baby boomer, quizás. Vale? Pero a geração de hoje não está preparada para lidar com tudo aquilo que necessita de tempo para madurar. Madurez espiritual leva tempo. Tu empeça em uma nova vida cristiana, empeça a buscar, a ler, pero leva tempo. Há coisas que não entendemos antes, agora sim. Então,
La tribulação, las pruebas produz la paciência. Próximo, porfa. E la paciência produz? Agora sim. Esperança é uma palavra bonita, não? É uma palavra bonita. Pero vê como que Pablo vai trabalhando e desenvolvendo seus escritos para que legar a uma esperança debida, ou nossa ancla, ou nossa roca que está em Cristo Jesus, pero se passa por processos. Apóstolo Pablo aqui, quem conhece sua história, suas viagens missioneiras, a vida dele foi uma vida de muitas lutas e de várias tormentas que ha passado. E ele, então, por experiência própria, há muito a ensinar-nos. Então, queridos, é muito bom falar de esperança. Eu creio que isto vai acontecer. Eu creio que isto está muito bom, isto, aquilo, outro. Pero há um processo. E se nossa esperança não está em Cristo, estará em outra coisa. Há muitas pessoas que colocam a sua esperança em seus bens, né? Em seus recursos. Ok. Pero tudo isto se acaba, né? Então, eu estava comentando ali fora, creio que foi com o Juan, tudo aquilo que não há um preço fijo é mais caro. Tudo que não há preço é mais caro. Então, esperança não se produz em um laboratório. Esperança não se produz um quantitativo na quantidade. Qual é o tamanho da fé e da esperança? Isso é algo sobrenatural, que é sua experiência com Deus. E a Bíblia nos ensina que sem fé, pode passar a próxima, é impossível agradar a Deus. E Salmo 30, versículo 5, é separado desse texto, né, em que quando habla de tribulação, de provas, o salmista nos ensina, assim como Pablo também escreveu, porque ele se gloriava nas tribulações, porque ele creia que as crises e tribulações era temporal, não seria para sempre, que iria passar. E Salmo 30, versículo 5b, nos ensina isso, que el llanto, é uma versão que está um pouco diferente da sua, que el llanto poderá durar toda llanto, o lloro, né? Poderá durar toda a noite, pero com a manhã llega a alegria. O que está dizendo o salmista? Que quizás su llanto, su lloro, não dure só uma noite, quizás uma semana, quizás um tempo mais largo, pero creia que uma manhã de alegria llegará, seja qual seja esse dia. Pero necessita fé, necessita crer. Senhor, eu não sei porque estou passando por esta prova, pero eu creio que Tu estás comigo. Tu estás a me ensinar algo que todavia eu não sei. Porque somos muito limitados, queridos. Somos muito limitados. Necessitamos entender, queridos, que a vida, sabe quando decimos que algo é inexorável? Assim é a palavra? O que é algo inexorável? Algo inevitável, algo imutável, algo que não há como huir. Então, a vida nossa aqui, podemos poner da seguinte maneira, em esta vida aqui. Nossa madurez espiritual desenvolverá de acordo com um processo. Sabemos que a Bíblia está llena de exemplos e parábolas que habla de um contexto para que as pessoas da época pudessem entender. Por isso que é muito comum tu ver palavras aqui que habla de agricultura, de sembrar, de cosechar, de semilhas, de arar a terra. Esse era o contexto da época. Não? Então, se extraindo para esse contexto de nossa vida também, plantar, regar, esperar e cosechar, tem isso tempo. É um processo. Não sei se alguém aqui já ha trabalhado com plantação ou com terra, ou se tem um huerto ou o que seja. Sabemos que é um tempo para preparar a terra. Aí, na época da estação de lânio, que aquela semilha é específica para aquela época. Então, se tu prepara a terra, tu coloca a semilha,
dia seguinte já está o fruto ali? Há um processo. Há um processo de preparar a terra, de plantar, de sembrar, esperar para a cosecha. Pero queremos todo para hoje. A vida não é assim, queridos. Quem aqui, sejam sinceros, quem aqui já passou de los 50 anos? Há pessoas que não levantaram, mas eu sei que passou. Eu sei que passou. Vale? E se te pergunto, a tu que já está na casa de los 50, mira, ayer eu tinha 15 anos. O tempo vuela, sim ou não? O tempo vuela. O tempo vuela. Eu mesmo me recordo. Ayer eu tinha 16. Ayer, justo ayer. Vale? Queridos, se o tempo vuela e todavia nós outros queremos acelerar mais a vida. Vivimos em uma época que tudo é para hoje. E sabemos que tudo tem seu tempo. Já parou para agradecer que tu has legado los 50? Ou los 60, los 80? Quantos não lograram? Quantos não legaram onde tu estás? Com todos os problemas, turbulências, cada um aqui seguramente tem sua própria história de vida. Não? Pastor, verdade. Se eu paro para reflexionar agora, Jonin deveria estar aqui. É graça e misericórdia de Deus, porque estou aqui. Não paramos para agradecer as bendições. Só pedimos. Somos muito listos a pedir. Muito listos para exigir. Vale? Então, o llanto poderá durar uma noite e a alegria chega na manhã. E aqui que habla de plantar, regar, esperar e cosechar, eu he separado outro versículo, que está em Salmo 126, 5, que habla que los que sembraram com lágrimas, com regocijo segarão. Pero que interessante, los que sembraram com lágrimas, pero sembraram. Entendes? Mesmo com sofrimento, mesmo com lloros, mesmo caindo lágrimas, muitas vezes por desafios que vamos passar, pero o importante é regar, é plantar. Mesmo llorando, mesmo sofrendo, eu vou avançar. Eu vou avançar. Nossa vida não será sempre como um suelo plano. Já falei isso aqui, quem estava falando com o Ângelo ali, que lhe gusta correr, não, Ângelo? Eu já havia dito isso, que a vida cristiana é um maratão com obstáculos. Não é um sprint de 100 metros. É com obstáculos. E vamos, às vezes, tropeçar. Vamos cair. Vamos cair. Pero que dará em suelo se levantará. Aí está a decisão. Então, o que esse texto está nos ensinando? Que mesmo com lágrimas, mesmo com sofrimentos, importante é sembrar, é plantar. É com lutas e desafios, pero vamos avançar. Então, a crise produz a paciência, e a paciência produz esperança. Isto é madurez espiritual. Isto é madurez espiritual. E nossa esperança, e aqui já quero partir para finalizar nossa reflexão de hoje. Se eu puder perguntar a cada um aqui, se tu puder definir para mim, o que significa esperança para ti? Quizás não teria a mesma resposta de todos, pero algo quizás universal sim. Esperança é uma crença, esperança é algo, é uma palavra bonita ou não, esperança? Creio que sim, né? Não sei se é pessoa que se lembra, quizás há pessoas que se lembram esperança. Então, esperança é algo bonito, né? Eu tenho fé, eu tenho esperança que vamos lograr isto ou aquilo outro. Pero se eu pergunto, onde está depositada a sua esperança? Essa é a questão. Porque eu tenho uma esperança em isto ou aquilo. Para nós outros,
em que a Bíblia é nosso fundamento, é a revelação de Deus para nós outros. A Bíblia está llena de versículos que nos ensinam e nos aponta de onde está a nossa esperança. E nossa esperança não está em um objeto. Nossa esperança não está em um aparato. Nossa esperança não está em uma coisa. Nossa esperança, minha esperança, tem nome e apelido. É Jesus Cristo. Nossa esperança é Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que hacemos todas as coisas. A pergunta retórica, onde está vossa esperança? Pastor, pero é duro ter esperança em Cristo. É, porque vamos passar por provas. Vamos passar por tribulações. Vamos passar por crises. Pero sepas que na vida cristiana, tudo isto é para desenvolver seu crescimento e sua madurez espiritual. A pergunta é, está disposto a suportar o processo? A questão é esta. Estamos listos ou dispostos a suportar o processo da vida, em que as provações, que as crises nos produzirá paciência e que a paciência produzirá esperança, ou queremos já todo listo? Solo vitória, solo curas, milagros. Então, estas provas é pedagógica. Esta semana faleceu a madre de um irmão conhecido nosso, ali em Cerdanhola. E quizás alguns não estejam de acordo com o que vou dizer aqui, ou não há mirado por esta ótica. Pero vosotros sabem que hasta quando vamos a um funeral, um luto, ali também é algo pedagógico para nós outros. Quando vamos a um funeral, sabe quando temos claro que como somos frágeis, que nada somos, que nossa vida aqui é um sopro, e muitas vezes queremos viver aqui com uma certa soberbia, orgulho. Queridos, todos vamos passar, tarde ou temprano. Não estou aqui predicando nada de terror, não. Mas vamos passar. O que eu quero deixar para a próxima geração? Eu tentarei deixar um legado. Eu tentarei buscar que, mientras Deus me ha dado uma oportunidade em esta terra, sembrar as buenas notícias, com minhas palavras ou com meu testemunho. Porque vamos passar. Se Jesus não houver antes, vamos passar. Então, todas as tribulações e provas que passamos, muitas vezes também é algo pedagógico. Nos ensina muitas coisas. Pero onde está nossa esperança? Esta é a pergunta clave desse sermão de hoje. Eu posso afirmar por mim, porque a salvação é algo personal, individual. Pero minha esperança tem nome e apelido. É Jesus Cristo. Minha esperança tem nome e apelido. E ojalá que seja também vossa esperança, Jesus Cristo. Minha esperança está em uma persona, não em uma coisa e nenhum objeto. E por este texto que acabamos de ler, em que empeça dizendo que somos justificados por Cristo Jesus. Em outra versão, declarados. Nós somos justos, somos justificados por Jesus Cristo, que morreu na cruz. Então, que nossa esperança, nossa ancla esteja em Jesus Cristo. É o que vamos alabar agora.